Boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? E aí, como é que vocês foram na prova? Hã? Vai passar ou não? É. Passa sim. Passa. Você sabe que eu aposto em você, né? Você tá perdendo a aposta, hein? Faz parte, né? Ganha e perde, né? Faz parte. Pessoal, fiquem espertos porque o que eu vou falar hoje vai cair na segunda fase e vai cair no Enem. Quantos de vocês vão fazer o Enem aqui? Levantem a mão. Vixe Maria, todo mundo? Eu não vou ensinar a prova. É, Vânia. Vai que você passou, Vânia. A minha não estava. A esperança é essa, né? Como era, Vânia? Deus me abençoado. Você estudou, Vânia? Sei. Bastante? Eu quis estudar isso bem. Na hora do nervoso, né? Pessoal, eu gostaria de pedir, o pessoal que está aí atrás, uma vez que eu estou sem microfone, sem nada, eu gostaria de pedir para que vocês viessem um pouquinho mais à frente para que vocês possam escutar eu falando. Pode ser, gente? Depois, se vocês quiserem voltar para o lugar de vocês, só faz essa gentileza para mim, para eu não precisar ficar falando muito alto. Pessoal, vamos falar um pouco sobre a teoria do conhecimento em Locke. Prestem atenção, vai cair na segunda fase isso. Vai cair no Enem. Locke é classificado como um pensador iluminista. Enquanto iluminista, o Locke ele produziu inúmeras obras. Quando nós falamos em Locke, a importância na qual Locke está revestido não é somente no campo da política. Locke não é importante somente porque ele faz parte da tríade contractualista. Embora ele tenha escrito o primeiro e o segundo tratado acerca do governo civil, obra de suma importância para o pensamento liberal, para o pensamento inglês, o Locke ele desenvolve também uma filosofia voltada fundamentalmente para a teoria do conhecimento. Primeiro e segundo tratado acerca do governo civil. No que diz respeito à teoria do conhecimento, o Locke ele segue a mesma trajetória, as mesmas pegadas que o Francis Bacon. Ele segue as mesmas pegadas que o David Hume, ou seja, o Locke ele é fundamentalmente um empirista. Quando eu afirmo que Locke é fundamentalmente um empirista, o Locke ele se distingue do empirismo de David Hume, que é aquele empirismo fechado, aquele empirismo dogmático. O Locke ele não é um empirista assim tão dogmático quanto o David Hume, ou seja, ele é classificado como um empirista moderado. Essa aula está sendo gravada, vou disponibilizar lá na minha coisa no YouTube, vocês assistam, tá? Eu gravo para que vocês possam ter acesso a essas aulas em outras ocasiões, em outras eventualidades. No que diz respeito à teoria do conhecimento,
O Locke escreveu em 1690 uma obra cujo título é Ensaio sobre o Entendimento Humano. Nessa obra, o ensaio sobre o entendimento humano, o Locke ele vai averiguar quais são os limites e quais são as possibilidades do conhecimento humano. Da mesma forma que o Kant faz isso na crítica da razão prática, na crítica da razão pura, o Descartes faz isso no discurso do método e nas meditações metafísicas, e tantos outros epistemologistas, eles procuram buscar, procuram entender quais são os limites e as possibilidades do conhecimento humano. O Locke, ele não é diferente. Pois bem, quando Locke ele vai trabalhar essa questão do empirismo, o Locke ele vai inaugurar a sua filosofia, ou seja, a sua teoria do conhecimento, com a frase muito popular, muito conhecida. Que frase é essa? Né? A frase que Locke vai dizer é que nós, quando nascemos, a nossa mente, ou seja, a mente humana, é uma tábula rasa. Mas Locke inicia a sua obra fazendo a seguinte alegação: o meu trabalho é como de um jardineiro, ou como de um ajudante de jardineiro. E como de um ajudante de jardineiro, o trabalho dele é preparar o terreno. Ou seja, enquanto preparador deste terreno, o Locke ele tem uma única finalidade, um único objetivo. Ele tem o objetivo de remover todos os entulhos. A pergunta que não quer se calar é: quais são esses entulhos que o Locke quer remover enquanto ajudante de jardineiro? Esses entulhos que o Locke quer remover são aqueles problemas que a filosofia até então se preocupava, que era o problema da metafísica. E ao resolver esses problemas, ou seja, resolver o problema que até então os filósofos anteriores a ele procuravam, se debruçavam, procuravam entender que são os problemas relacionados à metafísica, o Locke agora vai dizer que só é possível um novo caminho, só é possível construir um novo paradigma para a ciência se eu remover esses entulhos. Quais entulhos são esses? Repetindo, os entulhos produzidos pela metafísica. Ou seja, segundo o Locke, a metafísica, que até então assediou a filosofia, isso nós vamos ver, essa metafísica assediando a filosofia lá na Idade Média, essa metafísica atrapalhava, uma vez que ela trabalha com a questão da transcendência, e ele, enquanto empirista, não acreditava na transcendência, né? Essa ideia de transcendência, ela impossibilitava, ela proibia ao indivíduo o processo de abstração do conhecimento científico. Pois bem, quando nós falamos em Locke, o Locke, ele vai contestar, e contestou ferreiamente o inatismo de René Descartes. Contestou o inatismo de René Descartes. O que dizia o inatismo de René Descartes? O inatismo de René Descartes dizia que nós nascemos, né, no ato do nosso nascimento, a nossa mente ela nasce com algumas informações já pré-concebidas. Quais informações pré-concebidas são essas? Pré-existentes são essas? É a ideia de Deus, é a ideia de imortalidade da alma, é a ideia de infinitude ou de infinito quando associado a Deus. Ele rejeita essa ideia.
O René Descartes, ao rejeitar essa ideia, vai dizer que o homem ele nasce com a mente completamente desprovida de todas e quaisquer sensações, ou seja, de todas e quaisquer informações. Daí, entendeu? Ele partiu do princípio de que ele elaborar a frase no sentido de que o homem, a mente humana, ou seja, o homem no ato do seu nascimento, a mente dele é uma tábula rasa. O que o Locke está querendo dizer com isso? Que a mente humana é uma tábula rasa. Locke quer dizer que quando nós nascemos, a nossa mente, ela é comparada a uma folha em branco. Ou seja, a nossa mente, no ato do nosso nascimento, a nossa mente está desprovida de todas e quaisquer informações. Ou seja, a nossa mente está desprovida no ato do nosso nascimento de todas e quaisquer ideias. E aí? A nossa mente fica desprovida por toda a vida? Não. Segundo o Locke, as informações, ou seja, o conhecimento, as ideias, elas passam a permear a mente humana na medida que o homem ele vai mantendo, através dos sentidos, o contato direto com a sua realidade. Quando ele vai mantendo, através dos sentidos, o contato direto com as coisas sensíveis, com os objetos, com as formas, ou seja, com as coisas tais como elas nos apresentam, ou seja, apresentam aos sentidos, aí sim, nós vamos formando ideias acerca dessas coisas. E são justamente estas ideias que nós vamos formando acerca das coisas é que tornam possível o conhecimento. Tá claro isso para vocês, gente? Ou tá difícil entender isso? Hã? Segundo Locke, as informações, o conhecimento, as informações, elas vão preenchendo esta folha que até então estava em branco, a partir do momento que nós, através dos sentidos, vamos mantendo o contato com as coisas, tais como elas nos apresentam por intermédio dos sentidos. Segundo os empiristas, e o Locke não foge à regra, Locke não foge à exceção, segundo os empiristas, né, nada vem à mente sem que antes tenha que passar pelos sentidos. Eu não posso formar um conceito, eu não posso formular uma ideia acerca de alguma coisa, acerca de algum objeto, sem que antes eu, por intermédio dos sentidos, não contemple esse objeto. Hã? Percebe? Eu preciso manter contato, eu preciso ter um contato primário, e esse contato primário, ele acontece por intermédio dos sentidos. Ele só é possível por intermédio dos sentidos, segundo os empiristas. E Locke não foge a essa regra. Locke não foge a essa exceção. Não é uma exceção. Aí que vem a atividade. Depois os objetos, na medida que as informações, na medida que as ideias vão sendo formatadas na nossa mente, as dificuldades vão aparecendo no que diz respeito à compreensão desse objeto. Porque há objetos complexos de serem entendidos. Não é porque eu mantenho contato direto por intermédio dos sentidos com esse objeto que eu vou entender o que é esse objeto. No que diz respeito ao objeto, o René Descartes, o Locke, ele classificou esses objetos a partir de duas categorias. No que diz respeito a estes objetos, ele disse que esses objetos eles estão divididos em duas partes distintas. A primeira parte distinta são as suas qualidades primárias. O
que são essas qualidades primárias? São as características de todos os objetos. Todos os objetos possuem qualidades primárias. Todos, sem exceção. Todos os objetos possuem qualidades primárias. Ou seja, todos os objetos possuem características próprias, peculiares dele. Essa mesa possui característica, ou a qualidade primária, uma característica que é inerente somente a ela. Esse computador, essa folha, ou seja, todos os objetos possuem qualidades primárias que são características peculiares do próprio objeto. Ou seja, o que seria isso? Seria a extensão. Coloquem a extensão. A forma. O volume. Vírgula, etc, etc, etc. Se por um lado o objeto ele está dividido a princípio em qualidades primárias, por outro lado ele também possui qualidades secundárias. Secundárias. Quais qualidades são essas? Cor, textura, odor. Cor, textura, odor. A forma já entra já na qualidade primária. Porque essa mesa possui uma forma distinta desse computador. Percebe que ambos são objetos, mas possuem formas distintas? As qualidades secundárias também distinguem de objeto para objeto. Por exemplo, pegue duas maçãs, uma vermelha e outra verde. Quem gosta de maçã aqui? A mulherada toda gosta, né? Percebe? Imagine duas maçãs. São maçãs, mas uma é vermelha e a outra é verde. Percebe que são dois objetos distintos. É o mesmo objeto, quer dizer, são objetos distintos. Mas possui o quê? Possui a mesma forma, a mesma extensão e o mesmo volume, porém não possui a mesma cor, o mesmo odor e a mesma textura. Mas ao mesmo tempo que pode possuir, as duas maçãs podem possuir qualidades primárias idênticas, pode possuir também qualidades primárias distintas. Como, por exemplo, a forma da maçã vermelha é diferente da maçã verde. A extensão da maçã verde é diferente da maçã vermelha. O volume da maçã vermelha é diferente do volume da maçã verde. Deixa eu só usar outro exemplo aqui para que vocês possam entender. Imagine um prédio. Imaginaram aí um prédio? Pois bem, o que seriam essas qualidades primárias nesse prédio? Seria a sua altura, a sua largura e a sua profundidade, ou seja, seria a sua dimensão perspectiva. Mas as qualidades secundárias nós também podemos ver. Por exemplo, no caso de um prédio, ele é azul, ou ele é vermelho, ou ele é roxo, ou ele é branco, ou ele é marfim, enfim. Ou seja, é a cor dele, o design que ele possui. Percebe que um prédio possui um design diferente do outro? Percebe que isso aqui é um prédio, aqui ao lado é outro prédio. Percebe que são dois prédios, mas com qualidades primárias e secundárias distintas. O Locke vai disse que todo objeto ele está dividido em duas formas. É isso que ele diz. Duas partes.
Quem? Desculpa, eu não entendi a tua pergunta. O que você entende por objetivo? Vai de objeto para objeto, nesse caso. Mas pode ser também. Pode ser classificado de pessoa para pessoa. Por exemplo, eu possuo qualidades primárias. Alto, magro, moreno. Na minha terra, como diz na minha terra, cabelinho, vem cá meu puto. Com penteadinho, estilo cabelinho, vem cá meu puto. É estilinho, vem cá meu puto, sabe? Na minha terra chama assim, cabelinho desse jeito. Vem cá meu puto. Eu possuo qualidades primárias, distintas da tua. Mas possuo também qualidades secundárias distintas da sua. Não tem o mesmo peso que o seu. Pensamos diferente. Agimos diferente. Quer dizer, percebe que há uma série de fatores que me distingue de você? Ficou claro isso? Para Locke, há 3 categorias de conhecimento. O primeiro conhecimento é o conhecimento possível. O que é o conhecimento possível? É o conhecimento da geometria. Porra, mas a geometria não é um ídolo, não é um ramo da matemática, e a matemática não trabalha com a lógica, e a lógica não trabalha com a dedução. E ele, como empirista, ele não parte da indução. Entendem agora o porquê que Locke, ele não é um empirista radical? Ele não é um empirista radical na medida que o Locke, ele não despreza o conhecimento dedutivo. Ele não despreza. Sabe por que ele não despreza? Porque, segundo Locke, o conhecimento dedutivo, ele é importante. Por quê? Porque é através do conhecimento dedutivo que nós podemos ter, ou que nós podemos conhecer a geometria. A questão é, qual a importância da geometria? A importância da geometria é toda. Para quem? Para a ciência. Se ele está buscando um novo caminho, um novo paradigma, um novo rumo para a ciência, logo ele não pode desprezar a geometria, porque a geometria, aliado à matemática, é a base do quê? Da ciência. E aí nós vamos ver quem? A física newtoniana. O que é a física, gente? Se não você provar matematicamente o que você está teorizando. Você vai provar com a teoria matematicamente. É possível fazer... pessoal, me diz uma coisa. É possível fazer física, qualquer tipo de física, desde a mais simples até a mais rebuscada, até a mais complexa. É possível fazer física sem matemática? Não. Percebe agora o porquê que o Locke, ele não é aquele empirista radical? Hã? Moderado, né? Ele é um empirista moderado. Ele vê que a dedução, ele consegue enxergar na dedução um certo nível, um certo grau de importância. Por isso o iluminista? Influenciou muito. Influenciou e muito. Através da geometria, vemos, pensamos, deduzimos e criamos uma estrutura mental. É isso. Por isso que ele não desprezava. Estas ideias transformam-se em palavras e as palavras transformam-se em conhecimento. Ideias transformam-se em palavras.
que são as palavras, senão uma reprodução verbal das minhas ideias? Daí aquele velho ditado bíblico que diz que a boca fala o que o coração está cheio. Ou seja, a boca fala o que a mente está cheia. Para você produzir um discurso, você não tem que pensar primeiro esse discurso? É isso. O que vai dizer aqui? Estas ideias transformam-se em palavras, e as palavras transformam-se em conhecimento. Por isso que ele entende que o conhecimento, por um lado, ele é possível. Se por um lado ele é possível, por outro lado, anotem aí, ele é verdadeiro. O que seria o conhecimento verdadeiro para o Locke? É o conhecimento essencial. Quanto ao inatismo, Locke discorda de Descartes, porém concorda com ele quanto ao solipsismo. Já ouviram falar no solipsismo cartesiano? O que é o solipsismo cartesiano? O que é o solipsismo cartesiano? O Rodrigo não falou? Chegou a comentar sobre isso? Hã? Não? O que é o solipsismo cartesiano? René Descartes vai dizer que nós não podemos compreender a essência do objeto. Ele diz isso. Nós não podemos compreender a essência dos objetos. Porque como é que eu posso compreender a essência dos objetos se eu duvido de tudo? Como é que eu posso compreender a essência dos objetos se eu duvido das proposições matemáticas? Como é que eu posso compreender a essência do objeto se eu duvido, e isso é a dúvida metódica em René Descartes, como é que eu posso compreender a essência do objeto se eu duvido das instituições, se eu duvido da autoridade? Como é que eu posso compreender a essência dos objetos se eu duvido da própria dúvida? É impossível compreender a essência de qualquer objeto se eu duvido da existência dele. Por quê? Porque vai que há interferência de um gênio maligno que me atrapalha no processo de compreensão. Porém, segundo Descartes, eu posso duvidar de tudo, mas eu não posso duvidar, aliás, eu posso duvidar até mesmo da própria dúvida, porém eu não posso duvidar de uma coisa, de que existo. Posso duvidar até mesmo da própria dúvida, mas eu só não posso duvidar da minha existência. Por quê? Porque eu sou um ser pensante. A dúvida é característico, segundo Descartes, de quem pensa. E o pensamento é característico do existente. Daí, René Descartes fala do res extensa. Mas esse ser existente, ele não está aquém, ele não está alheio à realidade do corpo. E essa realidade do corpo é o que Descartes vai chamar de res extensa. Quando eu tenho consciência da minha existência, eu passo o quê? Eu passo a compreender a essência da minha existência. E a essência da minha existência é pensamento. Ou seja, o que é o solipsismo? Sou eu duvidar da existência. É a impossibilidade de eu conhecer a essência, partindo do princípio de que eu duvido de tudo. Porém, eu só não posso duvidar, eu só não posso desconhecer a minha essência.
É impossível conhecer, em outras palavras, a essência das coisas. Porém, só não é possível eu conhecer a minha própria essência. E qual é a minha essência? Segundo Descartes, é pensamento. É por isso que ele discorda de Descartes. Porque, segundo o racionalista, nós nascemos seres racionais. Como é que ele pode concordar com Descartes nesse quesito se o Locke disse que no ato do nascimento a nossa mente é como se fosse uma folha em branco, ou seja, a nossa mente é uma tábula rasa. E aí? Então é nesse sentido que ele vai criticar o solipsismo. Ele não concorda com o solipsismo cartesiano. Percebe que ele está tendo um embate com Descartes? Pessoal, vocês estão seguindo a minha linha de raciocínio, gente? Estão entendendo? Podemos compreender a nossa essência. Locke retoma esse conceito cartesiano e concorda com ele. Se por um lado nós tivemos o conhecimento possível, o conhecimento verdadeiro, por outro lado nós temos, por último, as crenças. Porque segundo Locke, nesse último quesito aí, nessa última parte, o conhecimento sensível produz o quê? Segundo ele, o conhecimento sensível produzem as nossas crenças. Ele produz as nossas crenças. Deixa eu usar um exemplo aqui simples para que vocês possam entender. Quem aqui vai à igreja ou frequenta uma religião? Ok, beleza. Independentemente da igreja, independentemente da religião, você tem o conhecimento, você tem entendimento da tua fé. Tem ou não tem? Tem. Hã? Vocês têm entendimento da fé de vocês? Vocês sabem o que vocês estão servindo e o que vocês estão seguindo, ou não sabem? Vocês têm consciência disso, pessoal? Sim. Pois bem, como é que vocês têm consciência disso? Como é que vocês têm esta informação? Porque essa informação lhes foi passada. Não, mas para você... A fé vem pelo ouvir, e ouvir, nesse caso, a palavra de Deus ou alguma coisa. Mas para eu ouvir, eu preciso fazer uso, o exercício do quê? Dos sentidos. Eu só posso formular uma ideia no que diz respeito à transcendência se eu escutar alguém me explicar, me falar o que é a transcendência. Você só pode ter conhecimento de alguma coisa ou de algo se alguém disser para você o que é esse algo. E aí, você escuta sobre esse algo e você formula um conceito sobre esse algo. E ao formular um conceito sobre esse algo, você acredita ou não? Um fato acontecido na igreja, coisa histórica, uma coisa verdadeira. Por exemplo, tem gente que vê um milagre. Eu não estou aqui para dizer se é verídico ou não, se acontece, se existe ou não. Não é este o mérito da questão. O que eu estou dizendo é que muita gente acredita no milagre, por quê? Porque viu o milagre. Ele vê o milagre, formula uma ideia com relação àquele milagre e passa a partir daí a acreditar nessa ideia de milagre. Por quê? Porque ele viu empiricamente o acontecido, o fato em si.
Mas percebe que eu preciso ter um contato sensitivo com a coisa em si? Eu só vou saber, em outras palavras, o que é um saco de sal, o gosto que tem um saco de sal, o dia que eu comer um saco de sal, pô. Vocês só vão saber o que é o casamento o dia que vocês casarem. É. Bom, pra mim é bom, é ótimo. Pra mim o casamento é ótimo, mas... E aí? Porque a minha experiência é boa, mas e para as pessoas que não são... E para as pessoas que o casamento não é uma experiência boa? Qual é a ideia que ela vai formular a partir do casamento? Que é uma merda o casamento. O casamento é uma merda por quê? Porque a experiência dela no casamento foi uma merda. Aí o casamento, não é o casamento que é uma merda, o dela foi uma merda. Ao invés dela casar, ela cagou. Ela não casou, ela cagou. É isso! Eu estou usando exemplos simples para vocês entenderem, gente. Simples, bem tosco, para vocês entenderem. Essa ideia aqui. E para finalizar, a importância da linguagem para o Locke. Locke disse que as ideias que temos são representadas pelas palavras. Sim, são representadas pelas palavras. As nossas ideias são representadas por elas. Para Locke, os objetos transformam-se em ideias, as ideias em palavras, e as palavras são sinais, símbolos, que uma vez verbalizadas, representam as nossas ideias. Repetindo, Locke disse que as ideias que temos são representações, são representadas pelas palavras. Os objetos transformam-se em ideias, as ideias em palavras e as palavras são sinais, símbolos, que uma vez verbalizadas, representam nossas ideias. Difícil entender isso, gente? É o que eu acabei de falar. Alguma pergunta sobre o Locke? Hã? Quem não entendeu, entendeu agora o Locke? A teoria do conhecimento lockeana? Próxima aula eu vou falar... Pessoal, próxima aula eu vou falar sobre as relações de poder em Foucault. Importante para o Enem também. As relações de poder em Michel Foucault. Inclusive já há um vídeo que eu gravei sobre o Foucault. Tá? Pessoal, por hoje, muito obrigado e até semana que vem. Obrigado, senhor.